Esse episódio é um oferecimento Devir. Olá pessoal, meu nome é Rafael Sanz e estamos aqui em mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa NetLaw, onde mostramos um dos nossos jogos da coleção e ensinamos as regras, fazemos review, também fazemos gameplay, tudo junto. Hoje vamos mostrar para vocês o jogo Seven Lake Forest, um jogo do Rodrigo Rego com arte de Núria Aparício, arte muito legal, lembra alguns elementos de desenhos animados, fofinhos, da Cartoon Network. Enfim, é um jogo muito bacana de colocar cartas na mesa com seus posicionamentos de tiles para você criar sua floresta e fazer pontos. Então fica aí para você entender como se joga Seven Lake Forest. Em Seven Lake Forest nós vamos montar nossa floresta de 4x4, um grid de 4x4 e ajudar durante o outono os animais para se prepararem para o inverno através de escolha das ações dos tipos de animais. Você vai escolher uma cartinha que vai estar aqui embaixo para construir sua floresta e graças a essa escolha um desses animais vai lhe ajudar de uma determinada forma, tá? Então, na preparação do jogo você vai fazer o seguinte: primeiro vai decidir, cada jogador vai decidir um marcador de pontuação que só vai ser utilizado no final do jogo. Então cada um escolhe uma. O jogo é para 2 a 4 jogadores. Existe uma pequena diferença para 2 jogadores que eu vou falar mais tarde, numa variante mais avançada e, na verdade, uma variante avançada, tá? E no mais o resto vai ter algumas questões de descarte de cartas quando não estiver jogando em 4 jogadores. De resto, todas as regras são iguais. Então vamos fazer de conta que a gente está jogando em 3 jogadores. Aí essa aqui devolve para a caixa do jogo, vocês escolheram. Cada um vai ficar com um bichinho desse, deixa de lado aqui. Aí você vai fazer 2 montes de cartas. Os montes de cartas de floresta, que tem esse verso verde, e os montes de cartas de animais, que tem esse verso vermelho. E aí você embaralha, você embaralha. As gotinhas de água para você se hidratar ficam acima do bode. E esqueci o nome disso aqui, as tocas vai ficar com o tatu aqui em cima, tá? O galo ele vai ficar aqui do lado com o galo e em breve ele vai ficar andando, perambulando pelas pessoas, né, pelos jogadores, tá? Cada jogador ele vai receber aleatoriamente um animal e esse animal vai ficar na sua frente e aí na sua frente lá no espaço dele, na área de jogo dele. E os jogadores eles vão montar sua floresta, como eu falei, num grid de 4x4. Então eles vão ter essa delimitação. Porém, esse animal dele ele pode começar no meio, depende de como o jogador vai construindo, certo? Então cada um vai receber um animalzinho. Aí já eu mostro como é que é lá na área de jogo dos jogadores. Mas vamos identificar o que são os animais, né? Cada animal eles vão ter as mesmas posicionamentos de ícones de alimento, certo? Só que cada um vai pontuar diferente para cada alimento. Então, ó, temos o morango, os ovos, as minhocas e essa aqui, essa noz, né? Essa aqui é a quantidade de alimentos iniciais que o animal tem para pontuação. Porque quando você for colocando comida no caminho dele, ele vai pontuando essas comidas em sequência, né, seguindo a ordem. E aí ele tem até 3, ele já começa pontuando. Ele já vai começar comendo, né? E 2 pontos no final do jogo você ganha com essa folhinha. Já o pica-pau, ele tem 4 de armazenamento, né? Pode pegar 4 comidas iniciais e um pontinho e ele faz 2 pontos com as nozes. E aí vai ter animais de vários tipos diferentes. Tem esse D2 aqui da Cartoon Network, como eu estava falando, mas enfim. Se tiver 0, ele não vai pontuar por nada, até que você comece a colocar tocas para ele e a gente vai ensinar como é que você faz isso, tá? Então você vai ficar cada um com um animalzinho e aí você vai revelar as cartas de floresta. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. E coloca embaixo de cada animal.
E aqui, ó, o coelho é bem sociável, ele revela um animalzinho novo para você. Vocês decidem aleatoriamente quem vai ser o primeiro jogador e ele vai ficar com o galo, tá? Então, como é o jogo? Na sua vez, começando pelo primeiro jogador e seguindo sentido horário, os jogadores eles vão escolher uma das cartas para colocar na sua floresta e ele é obrigado a colocar na floresta. Quando ele for pegar a carta, ele vai, além de pegar a carta, vai fazer a ação do animal relacionado àquela carta, aquela coluna, tá? Quem pega o do galo vai pegar ou manter, né, se você for o dono do galo, o símbolo do galo e na próxima rodada vai ser o primeiro jogador. Quem pegar o bode vai colocar uma gotinha de água em um dos seus símbolos de alimentação, fazendo com que aumente em 1 a quantidade de pontos que você recebe por cada alimento daquele tipo que você conseguir armazenar. Você só pode ter uma gotinha em cada alimento, então não pode acumular, né? Então no caso, se eu colocar a gotinha aqui, se ele no caminho pegar morango, vai ganhar 1 ponto por morango. Se colocar aqui, vai ganhar 2 pontos por minhoca. Se colocar aqui, 3 pontos por ovos. Ok? Quando você pega essa gotinha, você pode botar em qualquer animal da sua floresta. Quando você pega o tatu, você vai colocar esse abrigozinho, a toca, em qualquer animal seu da floresta. Isso vai fazer com que aumente a quantidade de alimentos que ele pode armazenar. Agora ele vai poder pegar os 4 primeiros alimentos que tiverem no caminho dele. E nesse caso aqui, você pode botar quantas tocas quiser nas cartas de animais. Assim, não tem limite, né? Mas na ação você só pega uma. Por fim, nós temos o coelho. Você simplesmente adiciona um animal na sua floresta. Então, são novas maneiras de pontuar, um novo caminho que você pode fazer e etc. Ok? Então, vamos lá. Você está muito bem, obrigado com o seu animalzinho. Quando você pega uma carta, você pode rotacioná-la da forma que quiser e você tem que colocá-la adjacente a uma carta previamente colocada. Você não pode deixá-la na diagonal. Então você tem que botar assim, 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 tá certo? Você não pode quebrar o limite do 4x4, né? Se tivesse já grande assim, por exemplo. Pá. Você não poderia colocar uma aqui, que faria 5, né? Se por acaso você pegar um animal, não é para colocar um animal no mesmo caminho. Você até pode fazer isso, tá? Você pode até colocar. Só que aí no final do jogo você vai verificar sua floresta, né? E aí você vai ver se tem animais utilizando o mesmo caminho. E aí você vai ter que eliminar um dos animais para só pontuar um deles. Então você vai fazendo sua estratégia baseado na pontuação que o animal dá. E se você pegar outro animal, provavelmente você vai querer fazer ele ficar em outro caminho, tá? Quando você escolhe uma carta do mercado, né, para você colocar na sua floresta, você não vai repor essa carta. Os jogadores continuam e aí a ação fica não utilizável para os outros jogadores. E aí os jogadores escolhem e escolhem. Para partidas de menos de 4 jogadores, quando terminar a rodada, todo mundo escolheu uma ação. As cartas que sobraram são descartadas. Em 4 jogadores não vai sobrar nada. E aí quando começar uma nova rodada, você repõe tudo. Como é a pontuação no final do jogo? O jogo vai terminar quando você colocar o 16º quadrado no seu 4x4. Todo mundo vai conseguir colocar de uma maneira ou de outra, porque a pessoa é obrigada a colocar a carta, certo? Quando você terminar, você vai fazer a verificação se tem 12 animais em uma mesma trilha, e aí vai ter que eliminar um deles. E aí lá em cima você vai virar esse tabuleiro e utilizar os marcadores para fazer a pontuação. Como funciona a pontuação? Todo mundo conseguiu fazer o seu 4x4. Agora você vai dar uma olhada na pontuação do jogo, né?
Lembrando que quem terminar com o galo ganha 1 ponto. E aí você dá uma olhada nos animais. Você tem que prestar atenção na pontuação natural do animal, que no caso ele vai dar 2 pontos. Esse aqui vai dar 2 pontos, esse aqui 1 ponto e esse aqui 1 ponto. E agora você vai dar uma olhada na trilha do caminho daquele animal, certo? Então, nesse caso desse animal aqui, ele conseguiu 2 de alimento de reserva, mais 1, então 3. Então, os 3 primeiros alimentos vão pontuar para ele: a noz, o morango e a minhoca. Então, para ele, o morango é 1 ponto, a noz é 1 ponto e a minhoca é 1 ponto. Então, 3 pontos a mais aqui. Já esse aqui, ele conseguiu 6, né? O 3 natural dele, mais 3 em cima. Então, ele vai poder pegar os 6 primeiros alimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo da trilha dele. Então, no caso, ele vai fazer a pontuação. Só que ele tem uma gota, ó. Então, a gota, ela está aumentando em 1 a pontuação dos ovos. Então, ao invés de 2 pontos, ele vai ganhar 3 pontos por ovos. Então, 3, morango é 0, mais 3, 6, minhoca é 1, 7, 10, 13 pontos nesse caminho. Já esse aqui, ele consegue armazenar os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. Morango para ele, graças à gota, é 1 ponto. E nós são 3 pontos por causa da gota também. Ele tem uma gotinha aqui, ó. Então, 3, 4, 7, 8 pontos. E por último, temos a coruja aqui. Ela armazena 4, mas só conseguiu 2. Uma minhoca é 1 ponto e uma noz é 0. Então, só 1 ponto aqui. Se por acaso, vamos só mudar aqui, ó, tivesse assim, terminou o jogo e ele foi capaz de fazer algo desse tipo, ele vai ter que escolher um dos animais para ser eliminado. Provavelmente essa coruja aqui para ser ignorada, né? Quem tiver mais pontos na trilha de pontos aqui vence o jogo. Em caso de empate, quem estiver mais próximo na ordem de turno do jogador com o peão de primeiro jogador vence o jogo. O jogo avançado para 2 jogadores muda da seguinte maneira: vocês vão fazer um grid de 8 por 4, seja horizontal ou vertical, você vai criando à medida que vai passando a partida. Os jogadores começam com 2 animais ao invés de um só, e quando estiver lá no mercado escolhendo as cartas, eles vão poder pegar 2 cartas. O primeiro jogador que tiver com o galo vai pegar uma carta e fazer a ação. Aí vai a vez do outro jogador, ele vai pegar a carta e fazer a ação. Aí volta para o jogador que era o primeiro daquela rodada e depois termina com outro jogador. Seven Lake Forest é um jogo de eficiência na sua pontuação e escolher o melhor momento para pegar determinadas cartas ou as ações que vão permitir que você faça mais pontos, como a gota d'água ou as tocas, que vão ser o elemento que vai fazer com que você pontue mais, né? Porque não adianta nada você ter uma trilha maravilhosa, cheia de coisa, se seu bichinho não consegue armazenar aqueles alimentos. Então você vai posicionando as cartas, vendo quais são os animais que se beneficiam, prestando atenção também no direcionamento da trilha, que às vezes você pode estar armando para conseguir uma trilha reta e aí nunca vem essa trilha reta. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Posicionamento é se saber quando vai ter que colocar outro animal, porque às vezes não dá para só ficar com um, né? Às vezes dá, né? Vai que é muita coincidência e as cartas boas todas estão na toca e você está pegando a toca direto, né? Mas também prestar atenção nessas pontuações individuais dos animais. E é assim que você joga Seven Lake Forest. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, tá certo? E na descrição desse vídeo tem vários links que você pode ajudar o canal. Se tiver alguma dúvida sobre o jogo, coloque aí nos comentários que a gente vai tentar ao máximo conseguir responder suas dúvidas, tá? E se você já tiver alguma opinião formada sobre o jogo, coloque aí nos comentários para deixar esse vídeo o mais informativo possível. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.